Em algum momento você já se sentiu sugado pelo futuro, deixando de viver o seu presente porque o futuro estava te sufocando? Esse livro aqui, Torne-se o que você é, do Alan Watts, é um livro que vai trazer muitas reflexões sobre a filosofia oriental, que é uma área da filosofia que eu não tenho conhecimento profundo, nunca estudei, né, profundamente. Então esse livro, na verdade, é o primeiro que eu leio de forma mais atenta e me pegou muito essa parte da filosofia oriental como uma proposta da vivência do aqui e do agora. Quando a gente olha para a psicologia, muito da Gestalt, uma abordagem da psicologia, nos propõe esse tipo de vivência. E eu quero compartilhar contigo uma pequena parte desse livro, que é justamente no tópico Torne-se o que você é, que o Alan ele vai começar citando o Chuang Tzu, que diz o seguinte, abre aspas, o homem perfeito emprega sua mente como um espelho, não prende nada, não rejeita nada, recebe, mas não mantém, fecha aspas. Continua Watts agora explicando essa frase. Desapego significa não ter arrependimentos pelo passado, nem temores pelo futuro. Significa deixar a vida seguir seu curso, sem tentar interferir em seu movimento e mudança, sem tentar prolongar o estado de coisas agradáveis, nem acelerar a partida de coisas desagradáveis. Fazer isso é seguir o ritmo da vida, está em perfeita harmonia com sua constante mudança, e a isso se dá o nome de iluminação. Em resumo, é desapegar-se do passado e do futuro e viver no eterno agora. Essa reflexão aqui já daria um vídeo de 30 minutos, mas eu não quero falar muito, eu quero falar o básico, que na verdade nós já sabemos, mas precisamos ser lembrados. E ainda quero tentar dizer para você que por vezes eu me perco e eu me vejo perdido no meu aqui, no meu agora, no meu presente, muito apegado às coisas desagradáveis que vão passar e também apegado à felicidade ou às coisas boas que parecem que não existem nesses momentos de dificuldades. E quando elas chegam, pasmem, também vai passar. Ou seja, a vida se apresenta nessa constante mudança, desde Heráclito, quando evidencia pra gente um devir, uma mudança da vida que está sempre em movimento, nas suas modificações, nas suas transformações, e quando a filosofia oriental apresenta para nós tantas possibilidades de aceitar essa vida em mudanças, sempre por meio de uma aceitação, mas uma aceitação que não é passiva, uma aceitação que demanda a vida. E a vida, meu povo, a vida é ação, a vida é você estar neste movimento. Não significa que a vida à sua volta está passando e você vai ficar aqui, ó, de braço cruzado, parado, esperando as coisas acontecerem, porque isso não vai acontecer. Provavelmente você já tenha uma consciência muito clara disso. Se você não fizer a vida acontecer, a vida passa. As coisas mudam, se transformam, mas não acontece. É necessário que você sempre se coloque em uma posição de fazer que a vida seja vivida. E a vida, ela é vivida à medida que nós tomamos atitudes. E, como o Alan Watts propõe pra gente, uma atitude, acima de tudo, de desapego. As coisas muito desagradáveis, não adianta você ficar louco, desesperado, querendo que elas passem, que elas acabem, que as provações elas terminem, porque ela vai terminar, vai acabar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora e nem o lugar, mas a certeza é, o tempo difícil ele vai terminar. Por outro lado, quando você quer que a felicidade ou as coisas boas nunca passem, desculpa, vai passar, vai acabar. Cabe a nós, então, extrairmos o melhor possível de cada momento. Nas dificuldades, o aprendizado, nas alegrias, na felicidade, o desfrute. Desfrutar da tua vida como aquilo que só você pode viver e só você realmente pode colher do que está sendo plantado e do que pode ser plantado, da semeadura que pode ser feita enquanto a vida te propõe essas possibilidades. Encarar no momento presente aquilo que nós temos é o nosso maior desafio. Porque eu tô aqui gravando vídeo para você, mas a minha cabeça pode estar exatamente na agenda que eu preciso cumprir ainda hoje, nas minhas demandas do dia de amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. E quando? Quando que eu vou poder viver o agora? Quando que eu vou poder estar em mim no presente, podendo ofertar aos outros aquilo que eu sou
agora, porque eu só sou agora, eu só estou sendo nesse momento. E as pessoas que passam pela minha vida só se encontram comigo naquilo que eu sou hoje. E o que eu sou, trago todo do meu passado, que na citação diz ali, não adianta você ficar ressentido pelo passado, chorando, como diz o ditado, as pitangas do passado, porque isso passou, acabou. Mas o que você faz hoje? E ainda me recordo de uma citação do Viktor Frankl que nos faz olhar para o passado de uma forma muito oportuna. Eu já comentei em algum vídeo aqui sobre isso, mas vale trazer novamente. Quando o Frankl mostra pra gente que o passado é a forma mais segura de ser, e se eu não me engano foi num vídeo que eu falava sobre traumas, isso mesmo, acabei de me lembrar, vou deixar aqui para você ter fácil acesso a esse vídeo se você ainda não viu. E aí, retomando, o Frankl diz que o passado é a forma mais segura de ser. O que você viveu lá atrás, o que ficou para trás, está seguro. É impossível de mudar. O fato, a experiência. Agora, o sentido do que foi vivido, a forma que você interpreta aquela tua vivência, a forma como aquilo ecoa dentro de você ainda hoje, você pode mudar. E a vida te dá as possibilidades dessas transformações, dessas mudanças, para que tudo isso se transforme e mude. Mas às vezes esse nosso apego às coisas ruins mesmo, sabe? Nos apegamos às coisas ruins, sempre com aquela mentalidade, às vezes, eu não consigo, eu não posso, eu só sofro, nada dá certo. E aí eu só posso te dizer que realmente essa é a tendência das coisas continuarem acontecendo na sua vida. Porque você reforça para você aquilo que já não acontece, e quanto mais reforça isso, mais você se fecha para aquilo que pode ser transformado na tua vida. E lembrando, enquanto a vida passa, porque a vida passa, as coisas se transformam, esse fluxo eterno de um devir, de mudança, de transformação, ele é constante. E onde você está nesse processo? Onde a sua vida está sendo vivida nesse processo de mudança? Entre o ponto A, que é o teu nascimento, entre o ponto B, que é o fim da tua vida, como você viveu? Ou sempre você está na expectativa daquilo que não é, sempre aguardando aquilo que ainda precisa vir, precisa chegar, para que você possa, de alguma forma, viver o teu hoje? Mas quando você conquistar aquilo que você quer, o hoje que você poderia ter vivido, ele passou. E quando você alcançar aquilo que hoje você deseja, talvez não seja mais oportuno para aquele momento, para aquela situação específica da tua vida. Isso é se você chegar lá da forma que você planeja e pensa hoje. Não quero dizer com isso que você deve simplesmente olha, segue, tá? Não vou me preocupar com amanhã, sem fazer planos, nada, vou viver só aqui e agora. Não é. O que eu quero dizer é, todo projeto de vida, todo plano, toda ideia para o nosso futuro precisa sempre ser iniciado, construído com os pés no chão de hoje. Porque o chão que nós pisamos é esse, de agora, não de amanhã. Não sabemos se pisaremos o chão de amanhã. Não sabemos nem ao certo qual chão a vida vai colocar amanhã para pisarmos. Então, meus caros, pensem sobre a vida de vocês, pense realmente sobre o que você tem feito do teu hoje, para que, como eu falava no início do vídeo, o futuro não nos roube a vida que deve ser vivida agora. O nosso futuro, ele pode ser muito grandioso, mas ele pode ser destruidor, a depender da forma que nós lidamos com ele hoje. Porque o futuro nós só podemos vivenciá-lo muito entre aspas, nos planos, nas ideias, nos projetos. Mas enquanto vida, enquanto experiência, não podemos. Ele não existe. Hoje, aqui, agora, o que você está fazendo? Me assistindo, me ouvindo. E é isso que você está fazendo. Onde está a sua outra atenção, a atenção secundária, como a gente costuma chamar na psicologia? Para onde essa atenção secundária está te roubando nesse momento? Faça essa experiência de você se analisar agora. Você está me vendo, está me ouvindo? Para onde seus olhos estão te levando? Porque você pode estar me escutando e olhando para as coisas ao seu redor, e esse olhar está tirando totalmente o foco desse vídeo, que era para ser a sua experiência desse exato momento. Então, ó, acorda, tá vendo? Se você se assustou, é porque você não estava aqui.
Se você se assustou, também existe outra possibilidade, talvez você estava muito concentrado no que eu estava falando, e isso é um ponto positivo. Mas o que eu quero dizer é, faça essa análise agora. Onde está o teu pensamento? Onde está a sua cabeça? Onde você está enquanto eu estou falando aqui? Se esse vídeo está muito chato, simplesmente saia dele e vá mergulhar e ficar e ser inteiro em outro lugar, em outro vídeo, com outra pessoa, fazendo a tua experiência da tua vida, que só pode ser agora. E eu repito isso. Repito para que você possa experimentar esse desapego, para que você possa entender que aquele passado que você viveu, ele não te condena, ele não te determina, mas ele pode ser um fruto muito lindo da tua história, de uma história que está sendo contada, está sendo escrita hoje. E que não significa que no futuro você vai parar de escrever para contar ela. Isso que é o bonito da nossa vida. No futuro, se ele chegar, nós estaremos contando a nossa história e escrevendo ao mesmo tempo. E você pode começar a fazer isso hoje, agora. Escreva sobre a sua vida, escreva sobre o seu futuro. E eu quero te fazer uma proposta que é de um momento que eu criei para mim há muitos anos. Eu tenho aí quase 10 anos de terapia e uma ferramenta que eu utilizo que me ajuda demais a me conectar comigo, com as minhas experiências, com as minhas alegrias, minhas dores, meus sofrimentos, é aquilo que eu chamo de escrita terapêutica. Existe uma literatura científica enorme sobre essa prática, de fato, evidências de como ela nos consegue nos reconectar conosco, com nossas experiências e nos ajudar a extrair coisas que às vezes ficam desapercebidas e passam simplesmente quando nós não olhamos para aquilo que nós sentimos, vivemos, vemos, ouvimos. A escrita terapêutica é um processo terapêutico de você escrever sobre suas emoções, pensamentos, sobre si, sobre os outros, e também como uma forma de escrever livremente, sem julgamentos, sem estar certo, errado, moralmente, enfim, não. Simplesmente uma escrita que traz uma reconexão. E aí, eu usando um manual que eu criei para mim, eu disponibilizo aqui para vocês por um valor muito, sério, é muito insignificativo, porque o que o valor no sentido de preço é insignificativo, o material ele tem de significativo, ele tem de valor. Então eu gosto até de fazer essa separação de preço e valor. E eu vou deixar no link aqui embaixo essa dinâmica, essa proposta, para que você possa experimentar, fazer um encontro consigo, hoje, agora, aqui, nesse exato momento. E entender aquilo que você talvez nunca tenha entendido porque nunca parou para se escutar. E uma forma de se escutar pode ser escrevendo e lendo aquilo que você escreveu. Olha, eu te agradeço muito pela tua presença aqui, por estar trilhando esse caminho comigo. E eu espero que todo esse vídeo e tudo aquilo que eu falei para você, à luz, né, do pensamento do Alan Watts, desse livro, Torne-se o que você é, que inclusive você consegue 30% de desconto lá na editora Vozes, que é a editora desse livro, com o meu cupom. Esse daqui é o meu cupom de desconto e você consegue adquirir este livro e tantos outros da editora Vozes com 30% de desconto. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.